Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Qual foi uma das vantagens lá na Alemanha Oriental, antiga? Não. Copo de vidro inquebrável. Já ouviu falar disso? Não, nunca. A única coisa Eles que eu não desenvolveram. gostava, ia em lugar para tomar chá, me serviam chá em xícara de vidro e copo de vidro. Eu falei, não, eu quero em porcelana. Não tinha. Xícara de vidro, você diz, né? Então, era feito da mesma... Não posso falar que vai ao ar alguma hora, né? Então, era o vidro comunista da Alemanha Oriental. O vidro comunista não quebrava, verdade. Você podia deixar cair no chão o copo, a sua xícara que você estava tomando alguma coisa, que não ia quebrar. De verdade, eles fizeram isso. É totalmente capitalista essa invenção, né? Era realmente para ninguém nunca mais comprar copo. Acabou. Você vai dar de herança para seus netos. Copo de vidro. Mas a moda naquela época mas isso... era ver os jovens andando com Walkman, com headphone, né? Daquele Sony, né? Sim. E também nas vitrinas começavam a aparecer os primeiros videocassetes, que era um trambolho, que era novidade para a Alemanha Oriental, porque ainda não tinha naquela época. Então, qual foi o ano você disse mesmo? Um passeio, perdão, fala. Isso foi que ano que você viu isso lá que era novidade? Se não me engano, era 90 para 91. Eu preciso voltar para tentar... Nossa! Mas era uma semana depois da queda do muro, né? Porque dava para perceber até mesmo o cheiro do ar, sabe? Quando saí da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Não tinha autoestrada agora, autobahn, como eles chamam, né? Você entrava lá, você parecia que você mergulhava 20 anos atrás, 30 anos atrás no tempo, né? Muito uso de carvão, isso que você deve ter sentido. Carvão, exatamente. Muito uso de carvão. E dava para ver as torres de observação que tinha na época, né? E as torres, né? Para poder ver o que passava de um lado para o outro. Desabitadas, mas estavam lá ainda. Para contar um pouquinho de história da Alemanha. E qual era o carro na Alemanha Oriental? Fala para mim. Trabante. Exatamente. O Trabi. Só tinha o Trabante. Tudo de plástico. Feio que é uma plástico. Sempre de plástico. Não. Porque você está dando o esclarecimento que, para mim também, que eu frequentava aquela região desde cedo, né? Porque eu tenho família fora do Brasil. Mas você faz algumas observações muito interessantes, muito pertinentes. Então, vamos continuar mais um pouco até terminar essa reunião, porque acho que vai ser uma primeira de mais reuniões. Go ahead. É que me afetou muito tudo isso. Eu sou alemão. Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, que é uma rara exceção também. Por que uma rara exceção? Porque eu sou, digamos, uma geração diretamente pós-guerra, que eu sou diretamente geração pós-guerra, mas com mesmo meus 61 anos, hoje em dia, eu sou muito jovem para geração pós-guerra. Na verdade, dos meus amigos, geração pós-guerra, é o pai deles. Quem estava na guerra era o avô. Não, comigo não. Comigo era o pai. Eu sou geração pós-guerra. Sim, e isso é raro, mesmo na Alemanha. Não vamos falar do passado, porque senão fica pesado, né? Na época da guerra, vamos virar essa página. Mas assim, esse é o caso, nem sei como. Mas, enfim, só para dizer que tudo me interessou a partir daí, que eu peguei um pouquinho daquela época, das coisas do meu pai, da minha mãe, enfim, a vida deles, como foi. Então, sempre eu tive também um certo interesse político nisso. Okay, isso até hoje me interessa também. Uma pequena observação. Situações como essas. Quando acabou a guerra,
lógico, teve a vinda dos ocidentais com todo aquele trato, e a Alemanha ela começou a se adequar de acordo com a nova regra, né? E teve uma separação das duas Alemanhas. Evidentemente, você ficou do lado de cá, de Berlim, né? Do lado ocidental. Sim, sim, do lado ocidental, pela nascença, Ou graças a seja, Deus. teve, de uma certa forma, um alívio, né, de você ter uma possibilidade de uma nova vida Crescer do lado independente, né? livre. Sim, lado livre. Pode ser realmente do lado livre. Pelo menos isso, ainda bem. E é que na minha época já era separado, né? Porque, veja só, não sempre a Alemanha foi separada. A separação não se deu pós-guerra. Não foi assim. Então, essa parte é interessante, quer dizer que mesmo durante 43, 44, já tinha um movimento de que a coisa não ia dar certo para o governo nazi, é isso? Então, não, era que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era dividida em regiões, em zonas, né? Era basicamente a zona soviética e a zona do ocidental, né? Que eram os britânicos e americanos, basicamente. Né? Então, sob esse regime, a Alemanha continuou ou começou a se reerguer, afinal de contas. Sem fronteiras, sem nada. Cada um com seu regime. Um regime comunista, outro regime capitalista pelas forças ocupadoras. Só que nós, então, depois, e já estamos nos anos 60, indo meados dos anos 60, quer dizer, 20 anos após o fim da guerra, começou um grande movimento da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, quer dizer, do comunista para o capitalista, e vai dar merda. Aí vieram do lado leste e rapidinho montaram o muro em Berlim, que é o famoso muro, né? E instalaram a cortina de ferro, que se fala. A cortina de ferro, ela existia de fato, que era nada mais, nada menos que um alambrado enorme que dividia a Alemanha com máquinas automáticas de atirar do lado leste. Enfim, verdade. essa era a cortina de ferro. Essa cortina existia de fato, não é um modo de dizer. Uhum. Enfim, por causa disso que eu falei anterior também, que como tudo era destinado na escassez soviética, o que tinha era destinado para militar e espaço, enfim, né? E sobrava pouca coisa, muito menos para uma Alemanha tentando se reerguer, que até ontem era inimigo ainda. E eles não tinham nada, então eles inventaram um monte de coisas, foram ver que fizessem produtos que fossem durar muito tempo, fizeram um carro como o Trabant, que não foi por acaso ou por engenharia futurista, assim, que eles fizeram um carro de plástico, era simplesmente por falta de aço. Interessante. Esse era o motivo, nada mais. Tá? Embora se demonstrou também vantagem, porque é menos peso, menos combustível, enfim. Mas isso vai mais longe também, que, por exemplo, a Alemanha, ela fazia, no fim da guerra, até aviões de madeira, porque também não tinha mais aço, não tinha mais nada a Alemanha no fim da guerra. E, portanto, eles raparam a Alemanha de árvores, de florestas. Sabe? Não deixaram nenhum palito de fósforo sobrar. Tá? É mais ou menos isso. Então, depois da guerra, principalmente a Alemanha Oriental, onde era mais forte de combates e também onde não sobrou mais nada, eles precisavam, por exemplo, madeiras grandes, chapas, para fazer móveis novos e tudo mais. Uhum. E não tinha. Tudo que tinha
era, de repente, uns árvores fininhos, pequenininhos, que acabou de plantar há alguns anos, ou que não foi atingido por alguma granada, sei lá, né? Tipo assim, né? O que tinha? Eles tinham que se virar com isso. Mas como é que faz com isso um móvel? Aí, lá na Alemanha Oriental, por causa dessa escassez, eles tiveram uma engenharia de misturar simplesmente farelo de madeira com resina, que resultou nas primeiras chapas de aglomerados que a gente conhece. Aquela porcaria que farela rápido, né? Mas isso é uma coisa que foi lá inventado por falta de chapa de madeira de verdade. É tudo pensado na escassez. O que a gente pode fazer para a gente se salvar? Daí surgiram todas essas coisas. É muito interessante quando a gente observa bem o porquê. Eu, antigamente, e até hoje, muita coisa consigo dar ainda risada da Alemanha Oriental, mas tudo aquilo que eu dou risada tem um porquê profundo por trás. Tem uma razão. Não é porque simplesmente eles eram incompetentes, fizeram um trabalho. Não era isso. E também a questão, a motivação política, também, que não queriam que ninguém que fosse crescer. Como falei, minivan era proibido na União Soviética. E até na Rússia, até alguns anos atrás, não faz tanto tempo, 20, 30 anos, que é pouco, eu considero, era proibido o minivan, para ninguém crescer.